Olá, eu sou a Geise e este é o podcast Mães pela Graça. Eu acredito que o Evangelho de Cristo impacta todas as áreas da nossa vida, inclusive cada detalhe da maternidade. É sobre isso que eu falo aqui. Que este podcast possa encorajar, confrontar e confortar você na sua jornada. Seja bem-vinda! Educando pela Graça. Esse é o tema desse episódio, uma série contínua que teremos a partir de hoje com uma convidada especialíssima que vocês já ouviram aqui no podcast, e hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui com ela para falarmos sobre esse assunto tão especial e precioso para as nossas vidas como mães. Estou aqui com ninguém mais, ninguém menos do que ela, a minha querida mãe, Clarice Ebert. Seja bem-vinda, mãe, mais uma vez. Oi, minha filha querida. Para mim é um privilégio estar aqui. Esse convite tão precioso, especial demais para mim, estar conversando com você, minha filha preciosa, que dá tanta alegria ao meu coração com esse seu Instagram aqui, Mães pela Graça. Oh, mãe, muito obrigada, viu, pelo seu apoio. A mãe é minha intercessora oficial e conselheira, né, do Mães pela Graça. Alegria. Sempre converso com ela sobre o ministério e peço para ela orar. E tem sido uma grande parceira, né? Não só no ministério, mas para tudo. E se apresenta rapidamente aí para quem ainda não te ouviu por aqui, mãe. Bom, sabem já que sou mãe da Geise, né? Além de ser mãe da Geise, sou mãe do Jason, que é mais velho que a Geise, e também sou mãe da Jamine, que é mais nova que a Geise. A Geise é a filha do meio, né? Sou casada com o pai desses 3 maravilhosos filhos, que é o Cláudio, o pastor Cláudio Hernani Ebert. Somos casados há quase 41 anos, vai fazer agora em julho. E profissionalmente eu sou psicóloga, terapeuta familiar e de casais. Eu tenho uma formação com mestrado em teologia também, então eu faço muitas interlocuções assim com a psicologia e com a teologia, e sempre é muito bom tudo Uma isso. bênção, uma grande bênção. E é justamente isso que nós queremos fazer aqui nessa série, né? Que teremos a ideia, queridas, é que teremos um episódio por mês sobre educação de filhos, passando sempre pelo filtro da graça que recebemos do nosso querido Jesus. E eu trouxe a minha mãe aqui para nos ajudar, porque realmente a especialidade dela é educação de filhos. Ela ajuda muitas famílias neste tema específico. Tem um livro que eu vou colocar para vocês na descrição do episódio, chamado Eduque Seu Filho, Nisso a Esperança. Então, assim, se tem alguém que pode nos ajudar a juntar a psicologia com a Bíblia sobre educação de filhos, é a minha mãe. Eu estou muito empolgada para começar essa série. Agora, vamos começar do começo. Vamos falar sobre educar pela graça. O que seria isso, mãe? Eu acho que são 2 coisas importantes que estão nessa frase: educar pela graça, né? Educar em primeiro lugar. Educar é você ensinar, é você orientar, é guiar, é prover, enfim, é educar para a vida. Uhum. É ajudar um ser humano que vem às nossas vidas, como nossos filhos, e ajudar essa pessoinha a adquirir repertórios psicológicos, repertório espiritual, né? Físicos também, para que possa ir gradativamente caminhar pela vida e constituir a sua identidade, e possa se compreender como sujeito, em que existem ela, existem os outros, e existem pessoas de autoridade, existem pessoas nas relações de iguais, que são os irmãos. Então, educar envolve muitas coisas em relação a essa condução que você vai ter com seu filho, para que ele possa crescer e se tornar autônomo, gradativamente autônomo, e lá mais na frente também independente, né? E Uhum. quando a gente coloca, quando você traz, né, filha, essa ideia da graça, fazer tudo isso com os filhos pela graça, aí sugere algo muito profundo e muito significativo, porque a palavra graça
ela nos apresenta amor, nos apresenta entrega, doação, né, que foi o que Jesus fez por nós. Ele Uhum. nos amou, ele nos resgatou, ele nos salvou, ele traz a nós vida plena, ele é o caminho, a verdade e a vida para nós. Então, tem tantas coisas que nós recebemos pela vida de Jesus que é pura graça. E quando a gente aprende dele, desse ser tão gracioso, porque uma das coisas mais significativas do Senhor Jesus, das características todas, dos atributos todos dele, foi a compaixão. Se a gente passeia pelos evangelhos, ele tinha compaixão por onde ele andava, né? Pessoas em vulnerabilidade, em todos os sentidos, e como ele olhava compassivamente. Então, trazia algo novo para a vida das pessoas com muita graça. Então, se a gente adotar essa conduta de Jesus, cheia de graça, para educar os nossos filhos, eu acho que o sentido é esse, justamente. É nós Sim. educarmos Uhum. graciosamente, com essa compaixão, com essa empatia, com esse amor, esse zelo, de saber que nós estamos educando um ser humano para a vida, né? Que envolve muita sabedoria, muita perspicácia, a gente precisa aprender muitas coisas, porque somos todos humanos, né? Então é tudo muito envolvendo a graça, a gente poderia dizer assim que é numa construção mais positiva entre pais e filhos, uma relação mais Sim. positiva, né? Uhum, uhum. E você falando, né, primeiro da seriedade que é educar e do grande trabalho que isso dá, né? Dá um trabalho Imenso, imenso, né? Não dá para fazer isso passivamente, requer muita ação, requer muita intencionalidade educar uma criança, seja pela sim. graça ou não, né? É, Mas o que eu acho interessante é que, como nós queremos derramar graça sobre nossos filhos, primeiro nós contamos com ela para nós. E isso nos tira o fardo também, né? sim, Dessa palavra difícil que é educar, desse peso que é tão significativo, é muito importante, é muito grande. Aí, de repente, você me fala de um Jesus, né, que tem tanto amor e compaixão, que é o meu exemplo, mas essa compaixão vem primeiro para mim, esse perfeito, amor vem para mim. E exato. é recebendo essa graça que eu vou poder derramar ela para os meus filhos. E isso não é pesado mais, né? Aí, de repente, se torna leve, eu posso relaxar sabendo que eu conto com a graça de Jesus. Sim, muito importante isso, Geise querida, porque partindo do princípio que nós todos somos pessoas frágeis também, e que as mães, né, nós mães somos pessoas também vulneráveis, somos pessoas também em constante aprimoramento. Não existe Uhum, ninguém pronto, ninguém é obra acabada, nós somos obra uhum, inacabada, né? E a cada novo capítulo da nossa existência, nós vamos sendo aprimorados, nós temos coisas novas a aprender, né? Imagino que Deus, em toda a sua soberania, nos vê como filhos que ainda estamos em evolução, em crescimento, sim, e às vezes sim. ele deve olhar para nós assim, nossa, poderia ter feito diferente, né? Mas faltou ainda um pouco mais de sabedoria aí, né? Vamos lá, e com compaixão, com graça, e aquela mãe que busca pela espiritualidade as energias novas, uma nova sabedoria, ela tem um recurso fantástico e uma fonte de todo esse amor em que ela mesma vai experimentar que ela é uma pessoa ainda em evolução, assim como o filho também nossos filhos ainda estão. E nós experimentamos esse amor de Deus que nos entende, que nos ama e que nos aprimora e que nos ajuda a vencer a cada nova fase, assim como nós também podemos exercitar isso com os nossos filhos. Eles ainda são imaturos, são irresponsáveis, né? Uma série de coisas por conta da idade que eles estão. E aí a gente pode olhar e também derramar dessa mesma graça para eles, né? Flui, a gente vai na fonte e a gente tem também para fluir para eles, né? Que é como um rio de águas vivas, né? Que flui do interior
daqueles que amam a Deus, as escrituras dizem isso, né? Então, Sim, quando a sim. gente vai na fonte, nós passamos a ser rios de água viva e esses rios transbordam e alcançam os nossos filhos. Sim, eu lembro de uma vez que eu estava bem irritada e corrigindo os meus filhos, eu disse: "Quantas vezes eu já falei", eu não lembro daí agora o que que era, né, mas assim, aquela frase que eu acho que toda mãe não gostaria de falar, Clássica. mas fala, né. "Quantas vezes eu já falei tã-nã-nã, tã-nã-nã". E na hora o Espírito Santo, eu não estava demonstrando amor, tá, eu estava sendo bem grossa com os meus filhos. Na hora o Espírito Santo falou assim ao meu coração: "E quantas vezes eu já falei para você educar com amor?". E Olha só. eu senti muito forte nesse momento, assim, o quanto exatamente o que você estava falando agora, né, o quanto eu sou carente da Uhum. transformação que a graça do Senhor pode fazer em mim. E que se eu não tenho essa noção, eu não vou conseguir educar meus filhos com graça. Que eu preciso Exatamente. reconhecer a minha necessidade, né? Eu preciso Uhum. reconhecer o meu pecado. Eu preciso pedir perdão, eu preciso me derramar diante do Senhor, né, em humildade, reconhecendo que é Ele que vai me capacitar. Porque realmente, quantas vezes Deus já falou comigo que é para eu educar com amor? E eu educo com amor todos os dias, 100% do tempo? Ou eu ainda falho nisso? Da mesma forma, aquela criança de 2, a criança de 4 anos, quantas vezes eu já falei, né, Y e Z, e ele vai fazer de novo, e vai, eu vou precisar repetir, eu vou precisar falar mais uma vez, eu vou precisar, né, Uhum. sempre falar de novo, até que alguns hábitos se instalem. Da mesma forma que o Senhor precisa sempre trabalhar muitas coisas repetidamente no meu coração. Exato. Quantos erros eu cometo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O Espírito Santo vem como? Com amor, com graça e fala ao meu coração, né? Sempre com Uhum. amor, sempre com graça. Eu nunca me sinto acuada quando Deus fala ao meu coração. Eu sempre me sinto amada porque Ele quis me corrigir. E que eu possa educar assim, que meus filhos se sintam amados por eu estar corrigindo eles. Não o contrário, né? Com medo ou, né, querendo ficar longe de mim porque eu tô braba, né? Ou coisa assim. Uhum. E educar, né, justamente a palavra educação, ela tem uma origem latina que remete a discípulo e é aquele que segue, né? Aquele que segue. Então, os nossos filhos, eles são nossos discípulos e eles nos seguem. Porque eles acreditam, de certa forma, que nós sabemos mais. Mesmo que existam birras, desobediências, eles acreditam e confiam que a gente sabe mais, não porque nós somos deuses ou somos sei lá quem, mas nós, poxa, o adulto ele tem uma capacidade motora muito mais desenvolvida que uma criança. O que nós adultos fazemos com o corpo é imensamente mais grandioso do que eles conseguem fazer. Nós Uhum, conseguimos conversar de um jeito que eles não conseguem, nós conseguimos cozinhar de um jeito que eles não conseguem, nós conseguimos consertar brinquedos, nós conseguimos resolver questões na escola, uhum. conseguimos Ler. comprar, ler, comprar coisas, nós conseguimos comprar coisas, dirigir carro. Então, a criança, ela vê nos pais, por isso que é tão normal falar, né, que a criança ela vê os pais como heróis, porque é alguém que resolve absolutamente tudo, resolve as coisas, né. Então, como é impressionante esse olhar que a criança tem para nós que somos os adultos, e por isso que ela também segue muito o que a gente fala, do jeito que a gente faz, e o jeito que a Imita, gente né? imita, como a gente lida com a raiva e tudo mais. E Uhum, quando a gente olha para Deus, que Deus é o nosso, né, Jesus é o nosso espelho maior, a nossa referência maior, e ele é perfeito. Ele é perfeito. Nós não somos perfeitos. E os nossos filhos às vezes acham que aquilo que nós estamos colocando é perfeito. E eles seguem aquilo cegos, né? uhum. Como se fosse o certo. Uhum, Então, como a gente precisa mesmo da graça para que a gente possa distribuir essa graça também e levar aos nossos filhos uma ideia também de eles irem crescendo e aprenderem também a distribuir a graça com os irmãos, com os uhum. próprios pais também. Como é que eles vão aprender a graça se a gente não tiver para eles um exemplo de como ser gracioso, né?
Então, eles vão aprendendo também a, de repente, Uhum. mostrar graça entre eles, no meio das brigas, claro, né? Os Sim, irmãos todos eles brigam, inevitável, vai ter briga entre irmãos, vai ter birras nas melhores famílias, né? Faz parte. Então, mas a gente vai colocando as pitadas da graça ali, né? A gente recebe, a gente distribui e eles vão assimilando também, né? A compaixão, o amor, a graciosidade, a gentileza, eles também vão assimilando os aspectos da graça. sim. Uma coisa que eu pensei agora, como assim, e no nosso lar, é claro que existe uma hierarquia, né? Os pais são autoridade e Sim. os filhos, né, têm que entender isso e obedecer e honrar os pais. Isso tudo é princípio bíblico, né, que nós temos. Agora, diante de Deus, eu e os meus filhos somos iguais, né? Uhum, E isso, eu uhum, acho que isso às vezes dá um tilt na nossa cabeça, uhum. que dá essa dificuldade pra gente na hora de pregar o evangelho para os nossos filhos, né? Como se diante de Deus eu já tivesse num patamar diferente que os meus filhos. É claro que provavelmente, né, com crianças pequenas, os pais são convertidos e a criança ainda não, né? Isso existe de diferença. Mas Deus ama igualmente e nós temos o mesmo acesso ao Senhor. Tô Sim, viajando? Ou não. tem a ver isso? É que as crianças, né, as crianças, elas, é delas o reino de Deus. Então elas já pertencem ao reino de Deus. A gente às vezes esquece que essa é uma dimensão que ultrapassa, às vezes, a nossa compreensão, porque já é delas. Até nós adultos é que precisamos nos cuidar às vezes mais, né, para a gente permanecer nesse lugar e tudo mais. E a criança ela já tem isso, apesar das birras, apesar de tudo, é dos tais é o reino de Deus, diz a Escritura. Sim. E é como elas que nós temos que ser na questão da Sim. fé, né, de como nos relacionamos com Deus. E olha só que coisa incrível, porque quando a gente fala do Evangelho em relação aos nossos filhos, quando Jesus veio e ele colocou ali para os discípulos que estavam de uma forma meio irritados com as crianças que começaram a se aproximar ali de Jesus, estava aquele povo, todo mundo assediando Jesus e tal, e as crianças começaram a se... A gente precisa entender que aquilo era um contexto em que a criança não tem o espaço social como as nossas crianças atualmente têm. As crianças elas eram segregadas, elas não tinham valor, elas não tinham voz, não tinham vez. Então, os Uhum. versículos enxotarem as crianças de perto de Jesus era coisa comum na sociedade. Não atrapalhem o mestre. Era legítimo, era Sim. aceitável, porque era Uhum. cultural aquilo. E Jesus, de novo, quebra um paradigma aí, né? Porque Jesus Uhum. quebrou muitos paradigmas sociais, muitos deles ainda nós não conseguimos internalizar até hoje. Ainda estamos percebendo o que ele quebrou de paradigmas naquela época, né? Nessa questão em relação às crianças, foi uma quebra de paradigma, porque ele diz assim: não, 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 não enxotem as crianças, deixai elas vir a mim, né? Deixai vir a mim. Ou seja, colocou elas no meio, colocou elas ali do lado de Jesus, e elas olhando direto para o olho de Jesus, e Jesus acolhendo, colocando no colo, ensinando e tudo mais, e ainda dizendo assim, né? Dos tais é o reino de Deus, né? E colocou a criança num lugar que ninguém tinha colocado ainda. Então, o Evangelho traz esse valor para a criança, esse respeito para as crianças, esse amor, essa inclusão, esse acolhimento. E Uhum. educar com graça é a partir desse princípio que Jesus traz como nós devemos olhar para as crianças, né? Não colocar como um Deus, né? Também tem esse Sim. exagero, esse extremo de colocar a criança tão no centro que parece que ela é o Deus da casa, né? Aí realmente não vai fazer bem nenhum para uma criança que é colocada nesse lugar. Na verdade, ela não tem capacidade para assumir um reinado nessa proporção, e ela vai começar a ficar agitada, vai começar a ficar exausta e pode desenvolver ansiedade, depressão, muitas coisas muito negativas, né? Porque ela não tem capacidade para tanta
responsabilidade. Sim. Então, não é nesse sentido, endeusar uma criança ou deixar ela regular todas as rotinas da casa, as instruções da casa, como se ela tivesse na administração disso, né? A gente Uhum. come quando a gente quer, a gente dorme quando a gente quer, a gente lê quando a gente lê, a gente brinca quando quer, a gente vai passear quando a gente quer. Tudo ditado por uma criança acaba sufocando essa criança, né? Então, os adultos precisam voltar a assumir a responsabilidade. Mas essa coisa da graça que Jesus coloca a criança num lugar de respeito, de acolhimento e de amor, é justamente algo que nos leva a entender que educar pela graça envolve isso, né? É saber que dos nossos filhos, é o reino de Deus, né? É meio complicado É a gente, difícil dar um a gente tilt na entender. cabeça. É, E respeitar a criança, respeitar o corpo da criança, respeitar a sim. fase que ela está, respeitar que ela não tem capacidade ainda intelectual nem racional abstrata para entender as coisas do mundo, não tem, e a gente precisa ter amor e paciência para ajudar ela a florescer gradativamente. É fácil? Não, não é fácil. Por isso Uhum. que a gente precisa da graça também. Nós não somos Sim, perfeitas, não existem mães perfeitas, exato. né? Não existem Uhum. mães De forma perfeitas. alguma. Precisamos da graça. Uhum, uhum. E, bom, acho que convencemos as ouvintes de que precisamos de graça e precisamos educar nossos filhos dessa forma. Mas, assim, como? Vamos pensar em algumas coisas práticas, talvez, mãe? Quais são algumas formas em que eu posso demonstrar graça? Algumas atitudes em que eu diariamente demonstro graça e aponto os meus filhos para o evangelho? Eu consigo pensar nesse momento numa palavra que eu acho que, entre outras, essa é soberana. Conexão. Conexão. Uhum, Quando eu faço conexão com meu filho, né? Aquele olhar, o olho no olho, é, às vezes precisa sim me abaixar na altura dele. uhum. Muitas vezes eu já ouvi isso, né? Pessoas dizendo assim: ah, agora a gente não pode mais conversar e falar para o filho dar uma ordem de pé. Agora nós temos que nos humilhar, ir no lugar da criança, ficar na altura dela, tipo assim, como se fosse uma humilhação para um adulto ter que se rebaixar, entre aspas, para chegar numa criança. Não, não é essa ideia de se Não. rebaixar, não. É fazer conexão. Fazer Uhum. conexão com alguém que está num estágio da vida que ele não consegue ir até a nossa altura para conseguir se conectar. A gente vai, é quase o mesmo movimento que Deus fez, né? Ele está lá no Uhum. céu maravilhoso, a Trindade lá e tal, e resolveu Jesus Cristo vir aqui para esse mundo para trazer o seu amor por nós. Ele veio para cá, senão a gente não teria entendido o negócio. Nunca. A gente não ia entender lá de cima, se ele falasse lá de cima, né. Não, ele teve que É. vir aqui, né, se fazer Viver. um de Uhum. nós, se fazer um de nós, para que conseguisse entregar uma mensagem, né, dos céus para nós, a vida abundante, para que a gente conseguisse entender isso, ele se fez um de nós. Então é mais ou menos nessa ideia, Sim. de nós irmos até a criança. É muito mais difícil ela vir até nós. Nós vamos até a criança com esse amor e nos conectamos com ela, né. Isso eu acho que ajuda muita coisa, né. Uhum. Ai, achei tão lindo isso, essa comparação de como Jesus veio até nós para que pudéssemos entender, Uhum, e que nós precisamos ir ao encontro dos nossos filhos para que eles entendam. Eu isso. estava antes da gravação, eu estava justamente contando, né, para você, mãe, uma situação que aconteceu hoje aqui em casa. Eu estava tendo muita dificuldade com um dos meus filhos, em relação a um comportamento que não estava legal, e eu passei quase o dia inteiro tendo que corrigi-lo na mesma coisa, né. E chegando ali no meio da tarde, me deu né, claro, é o Espírito Santo que nos acalma, nos dá a paciência e a graça para aquele momento, né. O Espírito Santo me ajudou ali e eu realmente fiz esse caminho que você falou agora, né, da Uhum, conexão. Me abaixei e uhum. eu pedi para ele segurar minha mão. Me abaixei bem na altura dele e falei: "Filho, segura a mão da mamãe". E na hora ele segurou, né, a raiva Se dele, acalmou. se acalmou, isso, se sentou na minha frente
e segurou minha mão. Aí eu dei a outra mão também e pedi para ele segurar nas minhas duas mãos. E olhei Uhum. bem no olho dele e falei para ele, né, esse comportamento que você está tendo não está certo, né? E conversei com ele sobre como ele poderia se comportar quando ele se sentisse daquela forma, né? E que tipo de atitude eu espero que ele tenha, né, em relação aos Uhum. irmãos e comigo. E ele, na hora, compreendeu. A gente vê no olho da criança, né? Assim, que Uhum. entrou Uhum. uma luzinha ali, né? E se acalmou, me abraçou, pediu desculpas pro irmão, né, pelo que ele tinha feito, assim, de uma forma sincera, né, não naquela coisa da boca para fora, sabe? E a partir dali terminamos o dia sem aquele comportamento inadequado, né, que ele estava tendo dificuldade de abandonar. E é realmente pela via da conexão, né? E Uhum. eu tava aqui contando pra minha mãe, gente, antes da gravação, por contar, né? Porque a gente conta os causos da vida uma pra outra. E ela falou pra mim: você conseguiu se conectar com ele. Né, eu sou muito Uhum. abençoada por ter uma mãe como a minha que me aconselha na educação dos meus filhos, né? Isso que vocês têm aqui no Preciosa episódio, eu filha. posso ter por áudios de WhatsApp sempre que eu precisar. E, e é realmente isso, né? Essa conexão que a gente, naquele momento, o Senhor nos capacita para ter. E é o que Uhum. Jesus fez com a gente, né? Que coisa mais linda, né? Ele Exato. veio, se conectou conosco. Ele veio e mostrou pra gente como que era para viver, né? Da Uhum. mesma forma que nós possamos nos conectar com os nossos filhos e mostrar para eles como que é viver pela graça, né? Como que Uhum. é errar, pedir perdão, tentar de novo, como que é depender de Jesus na nossa Uhum. vida, né? Como que é Uhum. não viver pela própria força? Me mostra, mamãe. Como que é Exato. não depender das suas emoções, né? Como que é não depender das circunstâncias para ser feliz, né? É assim que a gente Uhum. vai apresentando o evangelho para os nossos filhos. E a forma como você compartilhou essa experiência agora, Geise, que ele entendeu o teu amor que estava ali. Então, não é assim, tipo, alguém que fala de cima para baixo. Se acalme aí, né? Para de Uhum, gritar, para de bater, para de se jogar, né? uhum, Alguém que grita de cima para baixo, dentro de uma postura autoritária, a criança ela não vai compreender. uhum, Ela não, ela parece que entra num looping maior ainda. Aquilo parece que ao invés de retroceder naquele comportamento, acaba nutrindo aquele comportamento, né? sim, Então, sim, exatamente. quando se coloca numa postura de conexão com a criança, aí você consegue olhar no olhinho da criança sem raiva, você precisa tratar da sua raiva também, né? Pais Aham, são humanos e pai e sim, mãe têm sim, raiva também. Todos nós temos aham, raiva. E se a gente vê que o nosso filho está irritado e com raiva, dizer que a gente compreende ele. Em primeiro lugar, seja compassivo. Assim, você está com sim, raiva, eu entendo que você está com raiva. Eu também sinto raiva às vezes, né? uhum. E não adianta também fazer uma palestra sobre raiva para ele, que ele não vai entender. Uma criança pequena não vai entender, né? Aham, Uma sim, coisa simples, que é verdadeiro, né, e que a uhum, criança consiga entender, isso faz uma diferença imensa na relação com a sim. criança. E para aquelas de nós, assim, que ouvem tudo isso, né, acham muito bonito, porque realmente o evangelho é as boas novas de esperança, né, e a gente quer educar os nossos filhos por esse viés, mas já percebeu, assim, que não está caminhando nessa nessa trilha, né, já percebeu assim: "Ixi, eu não educo pela graça mesmo". Como que essa mãe pode se tornar uma mãe mais graciosa? Eu penso, sabe, Geise, aí temos muitas coisas boas também que a psicologia nos ajuda a entender, né, e eu no meu livro eu dou muito essa ênfase, que quando a gente se torna mãe e pai, a gente precisa estar aberto para a gente aprender. Sim. Aprender e para a gente se melhorar como pessoa também. Eu penso que a vida familiar traz muito essa perspectiva. Então, se tem certas coisas minhas que eu até então não dava muita atenção, agora é a hora da gente trabalhar um pouco nisso, né? Sou uma mãe muito iracunda, eu preciso aprender a monitorar a minha ira de alguma forma. Ah, eu não consigo desse jeito, não consigo daquele, procure ajuda. Às vezes tem situações que precisa de ajuda psiquiátrica.
uma ajuda psicológica, né? Uhum. O viés da espiritualidade, ele também tem a sua contribuição imensa, porque a gente pode acessar esse desenvolvimento da espiritualidade, porque a espiritualidade, de certa forma, não é algo que a gente adquire, mas é algo que a gente desenvolve, porque já é uma condição humana. A espiritualidade tem várias pesquisas científicas eh, que são favoráveis a esse entendimento de que a espiritualidade ela é inata no ser humano. Todo ser humano tem o viés da espiritualidade dentro de si, que está até mapeado dentro de uma inteligência da espiritualidade. E a gente pode desenvolver isso, desenvolver. E aí entra novamente a nossa responsabilidade. Como é que a gente desenvolve a espiritualidade? Eu acho que esse é o ponto, então, né? Para que eu possa me tornar mais graciosa pela via da espiritualidade, como é importante a gente se Uhum. nutrir espiritualmente. Como é que a gente faz isso? Pelas escrituras. Sim. Ah, o texto bíblico, ele é incrivelmente, é, ah, ele traz uma nutrição incrível para nós, quando a gente precisa se tornar mais graciosa, porque nós vamos encontrar no texto bíblico, por exemplo, muitos textos que falam do uns aos outros, né? Então, amem-se uns aos outros, cuidem uns aos outros, submetei-vos uns aos outros, é, e assim, quando a gente entende que também na relação com os nossos filhos, com o nosso marido, a gente entender que esse outro é um ser humano que merece respeito. E eu Uhum. preciso ir a esse ser humano com respeito, significa que eu tenho que parar de gritar, né? É. É. E Uhum. até tem outro texto bíblico que diz assim: longe de vós toda gritaria, né? Seja o vosso falar manso, tem outro texto que fala, né? Uhum. Então, a gente se alimentar das escrituras, a gente vai ter todas essas orientações Sim. preciosas para a gente monitorar a nossa irritação, para a gente falar com mais docilidade, né? Sermos Uhum. mais mansos. E isso é um aprimoramento espiritual. Outra coisa é a oração. A Uhum. oração é um lugar onde a gente pode se desnudar, né, diante Uhum. de um ser que eu reconheço que é muito maior que eu, que transcende a tudo que eu consigo entender pela razão e pela minha emoção, e eu vou a esse ser que é Deus do universo e que me entende nos meu interior mais escondidinho lá, ele Uhum. consegue entrar e ele consegue fazer ali uma arrumação, me ajudar naquilo tudo. E isso nos ajuda também pela meditação, né? Existem Sim. técnicas terapêuticas e que a gente pode unir a nossa espiritualidade, e isso tem um valor grandioso quando a gente precisa se tornar mais gracioso. Isso nos Sim. acalma. E quando nós nos acalmamos, não é emendar um dia atrás do outro, uma atividade atrás da outra. Mas aí você vai me dizer assim, não, mas você não conhece a minha realidade, né? Porque eu tenho crianças e a coisa não para, é dia e noite. É sim. Você conhece. Você já Sim, passou por isso. e tenho compaixão também por isso, né. Mas é que a gente quer geralmente só as coisas inteiras, então, se eu não puder orar uma hora inteira, né, me separar, então eu não quero. Se eu não tiver um fim de semana inteiro para ter um retiro, então eu não faço nada, né. É aquela ideia que a gente quer sempre os momentos inteiros, grandiosos, né. E a gente esquece que 5 minutos são milagrosos. Eles podem trazer um voltar ao centro grandioso. Começa pela respiração e enquanto, foca na respiração, pensa na grandiosidade de Deus, na soberania de Deus, volte o seu pensamento para esse lugar, respira, se acalma e vai se tornando mais graciosa de novo, aquela ira, aquela raiva, aquela agitação vai se acalmando. E a gente pode ter vários 5 minutos ao longo do É dia, verdade, é verdade. É uma né. uma re se retirar um pouquinho, né, e É, reconhecer que preciso da graça, que eu não sim, vou conseguir nos meus esforços, né, assim, sim, eu não vou conseguir me acalmar se eu não depender do Espírito Santo, então eu preciso fazer esse isso. exercício de fé.
conexão de novo, né? Eu preciso me conectar com meu filho, eu preciso me conectar com esta graça Isso, maior para que eu possa usufruir dela, né? E exatamente, ainda sabe essa coisa de ter às vezes 5 minutos aqui ou ali. Uma vez eu vi um filósofo falando assim: a gente valoriza muitos momentos inteiros, justamente eu ouvi dele isso, mas a gente precisa lembrar que visita de médico também cura, né? Eu gostei muito dessa pitada que ele colocou sim, ali, né? aham, Pequenos momentos de conexão, eles trazem cura também. sim, é Eles verdade. podem trazer uma nova perspectiva, uma nova emoção, um novo sentimento, Uhum, uma nova luz, né, no pensamento, às uhum. vezes, uma nova ideia, uma nova estratégia, né? Então, isso é E muito como, importante. como a gente diminui o nosso Deus quando a gente acha que precisa do momento inteiro para ele agir, né? É, A gente é não verdade, reconhece, né? Assim, Deus pode agir em segundos, né? Deus não precisa dar 1 hora de oração para trabalhar no meu coração. Ele só precisa que exato. eu me disponha, né? Ele É precisa claro que que se eu eu me tiver uma coloque. hora, se eu Sim, tiver uma melhor hora, coisa. ótimo. Mas se você, como você, né, filha, tá com 3, a tua Sim, brincadeira tá boa ultimamente, né? tá bem divertido por aqui. Um de 4, um de 2 e outro de 2 meses, né? É, Então, você não vai encontrar uma hora por dia para ter essa meditação e tudo mais. Então, se o ideal nunca está no real. A gente precisa ficar com o real. exato, O exato. importante é não perder a conexão. Esse é o Isso. importante, né? Primeiro com o Senhor, né? E depois Primeiro com com o os Senhor. nossos filhos. Ai, que Isso, coisa com o linda. Senhor, com a gente mesmo, com o nosso marido e com os nossos Sim, filhos, né? Tudo vai ficando interconectado. que maravilhoso, mãe. Ai, olha, eu tô super empolgada pelos próximos episódios que a gente vai ter com você. Fiquem atentas aí, ouvintes, que a cada episódio nós vamos falar de um aspecto específico na educação de filhos, sempre passando por esse filtro que nós conversamos hoje, né? O filtro da graça, que foi derramada primeiro por nós e podemos daí então derramar pelos nossos filhos. Vamos falar sobre obediência, sobre disciplina, sobre relacionamento entre os irmãos. Ai, tem tanta coisa legal. E eu gostaria muito que você, ouvinte, contasse para mim quais são os assuntos aí que estão te dando trabalho no momento, que você gostaria de ter uma orientação assim nesse estilo, que misture a psicologia com a palavra de Deus e nos dê esse conselho de tanta sabedoria como nós ouvimos hoje. Então conta lá para mim, eu sempre recebo as mensagens de vocês lá no direct do Instagram e eu gostaria muito de saber como nós podemos te ajudar melhor. Mãe, muito obrigada mais uma vez por você estar com a gente aqui, ser essa parceira querida e dispor do seu tempo, que é tão curto, né? Com tantas tarefas que você tem, e você vem aqui nos agraciar com o seu conhecimento. Muito obrigada, mãe. Eu que agradeço, sou muito feliz, né, em observar, né, que o que Deus está fazendo na sua vida, minha filha, é só gratidão no meu coração. E estar aqui a seu convite é pura graça. Eu vejo graça nisso, Deus é bom, Deus como é bom. Deus nos conecta, né, em Uhum, todas as fases da nossa vida, como conectou quando você nasceu, né? sim. E quando você era pequena, adolescente, agora uma mulher adulta, mãe também de filhos, e nós continuamos conectadas. Isso é graça de Amém. Deus também, é muito gostoso. Amém. Muito obrigada, Glória a Deus filha. por isso. Uma honra para mim. Que Deus abençoe todas vocês e obrigada por estar conosco mais uma semana. Um abraço. Obrigada por estar por aqui mais uma semana. Acesse o nosso site www.mãespelagraça.com.br para ter acesso a outros conteúdos. E siga-nos no Instagram, no @mãespelagraça, para ficar sempre por dentro das novidades do MPG. Se este episódio encontrou seu coração de alguma forma, por favor me conte. Vamos juntas lembrar de que ser mãe é muito bom, mas ser mãe com Jesus é maravilhoso.